Você também, que Deus lhe abençoe. Inicie a gravação aqui pelo OBS já. Vou pedir a você para fazer a prece, o ordem de abertura, porque eu tenho que ficar olhando as pessoas quando chegam. Certo. Profundamente. Acalmar os nossos pensamentos. Se conectar com o nosso coração. E buscar o amparo dos espíritos amigos. Nos entregar a assistência da equipe espiritual dessa casa, dos mentores amigos, dos protetores espirituais. E pedir especialmente o auxílio daqueles que tenham sido direcionados para o trabalho dessa noite. Que a nossa mente possa estar aberta para as reflexões pessoais, para os sentimentos que possam chegar vindos do plano maior, e que possamos estar confiantes de que nunca estamos sozinhos ou desamparados, do auxílio do Pai, do Mestre Jesus, dos nossos anjos guardiães e dos espíritos amigos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, estamos aqui Barreto, Ferreira, Miramar, Miraci, enfim, as pessoas vão chegando, mas o tempo urge. Então, mais uma vez, explicando qual é a proposta do Rádio Luz, baseado também em uma proposta de Wozner para o mês, é o mês Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. Liga para sua voz, Jurema, só está lembrada do estudo hoje, com Wozner. Deixa eu tirar aqui o microfone, desativar. O mês de prevenção ao suicídio, dia 10 foi a data chave, né, digamos assim, mas todo mês é dedicado à prevenção ao suicídio. Então hoje a gente fará 4 temas. Hoje é processos depressivos e espiritualidade. Com a palavra o nosso amigo. Bem, meus irmãos, vamos seguindo, né, a caminhada dessa proposta para o mês de setembro. Nós vimos no nosso encontro da terça mais ou menos como nós podemos perceber um processo depressivo e como ele difere de uma tristeza normal, como ele, na verdade, é um conjunto de muitas coisas onde a tristeza ela entra e se agrava, se prolonga, deixando de ser uma emoção natural, um sentimento que faz parte da vida, para se tornar um quadro patológico. Hoje nós vamos pensar de forma um pouco mais profunda sobre toda essa informação que nós já conseguimos ter na noite passada, que diz o que é uma depressão, e as questões envolvendo a espiritualidade. O trato com a depressão ele é feito, na maior parte das vezes, como se ela fosse algo relacionado única e exclusivamente com o corpo. E a gente pode afirmar isso porque há profissionais, há vertentes dentro da medicina, de diversas áreas de saúde, que quando pensam as questões afetivas, as questões psíquicas, nem sequer pensam na questão da mente, mas sim do cérebro, né? E o cérebro faz parte do corpo. Então há uma perspectiva muito ligada ao concreto sobre como se conduzir o processo, como manejar
o processo depressivo e a pessoa que está imersa nele. E nós sabemos que, no mínimo, eles deveriam ter uma perspectiva dual, né? Onde eles pensassem o corpo físico e o mental. O mental como não sendo o cerebral, como algo que está para além da estrutura biológica, física que está dentro do crânio. E hoje nós vamos ver, de maneira ainda mais ampla, a perspectiva de um ponto de vista trino, né? Que é baseada no olhar que Kardec nos trouxe com o Livro dos Espíritos, de um espírito que tem um perispírito e que habita momentaneamente um corpo. Então, nós podemos dizer que somos seres tridimensionais quando encarnados, né? Porque, enquanto espíritos, utilizamos um corpo físico para estar nessa dimensão, né? Nessa esfera, mas precisamos de um elemento intermediário que é o perispírito. Portanto, a depressão, como qualquer outro processo que envolva saúde e doença, deveria ser vista a partir dos 3 aspectos. E é interessante, para começar as nossas reflexões da noite, que Kardec ele registrou na Revista Espírita, inclusive detalhadamente, essa perspectiva a partir da mensagem de um médico desencarnado. Então, a Revista Espírita de fevereiro de 1867, ela traz uma comunicação do Dr. Morel. E o Dr. Morel, ele começa essa comunicação dizendo o seguinte: o que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Nada de novo até aí. Ele estava reafirmando o que Kardec colocou sobre a nossa estrutura, porém, ele vai desdobrar as repercussões disso nas questões de saúde. Ele diz mais adiante: se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos, materiais sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Então, quando uma doença, seja ela psíquica, seja ela física, a dinâmica dela nasce do corpo físico, medicamentos resolverão, né? Mas a questão é que a gente sabe que é mais do que isso, né? Mesmo nos casos em que a depressão ela nasce de um desequilíbrio químico cerebral, há muitos outros fatores que podem estar envolvidos e, em alguns casos, estão realmente envolvidos. Dr. Morel segue: se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessário uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Então ele fala, com esse trecho da mensagem, que existem perturbações da saúde que nascem de desequilíbrios no perispírito. Ele segue: se a doença prossegue do espírito, não poderíamos empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e podemos mesmo dizer o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obtermos a cura. Então ele sinaliza que existe uma grande parcela de adoecimentos que envolvem comprometimento no espírito, comprometimento no perispírito e comprometimento no corpo. Então o tratamento precisaria atender cada uma dessas dimensões.
Precisar-se-ia de um médico que tratasse o corpo, que orientasse os medicamentos que o corpo precisa, precisaria de um tratamento psíquico e de um tratamento espiritual, e esses casados produziriam um resultado muito mais efetivo. O nosso tema de hoje, ele traz uma palavra que nós precisamos pensar detidamente para compreender o sentido dela, que é espiritualidade. Os espíritos sinalizam várias vezes a pobreza da nossa linguagem, as limitações que a nossa linguagem sofre pela necessidade que nós temos, às vezes, de empregar uma mesma palavra para diversas coisas. Nesse caso, né, espiritualidade, se nós formos nos ater ao que o dicionário coloca, é a característica ou qualidade daquilo que é espiritual. Nesse trabalho que vamos fazer hoje, dentro dessas considerações que nós vamos realizar, nós vamos pensar a espiritualidade em 3 sentidos, né? O primeiro, espiritualidade no sentido da essência humana, né? O segundo, espiritualidade do ponto de vista da perspectiva humana das coisas imateriais. E, por fim, espiritualidade no que diz respeito aos seres do mundo incorpóreo. Então, nós vamos buscar ampliar o nosso olhar sobre espiritualidade para compreender espiritualidade e processos depressivos de 3 lugares diferentes. O primeiro, que tem a ver com o ser, né, com a essência do ser, diz respeito ao espírito propriamente dito. Então, nós estamos falando de quando alguém está sofrendo um processo depressivo, de um ser eterno, que momentaneamente está usando um corpo físico. Então, ele está mergulhado em um momento existencial. Um momento dentro de uma linha composta por muitos outros momentos, que são as diversas vidas que esse espírito já viveu. Isso significa que o espírito que está encarnado e que está passando por um processo depressivo, ele tem uma bagagem psicoafetiva. Ele tem um volume de experiências da vida atual, né, que causaram impressões psicológicas, que produziram marcas, que causaram traumas, e possui toda uma história anterior relacionada com o que ele viveu. O que ele viveu na erraticidade, no mundo espiritual, no período antes de reencarnar, o que ele viveu nas vidas anteriores a essa atual, e inclusive o capítulo de cada período que ele passou na erraticidade entre uma encarnação e outra. Todo esse volume de experiências se registrou na memória do espírito com conteúdos emocionais, né? Com aspectos afetivos que podem compor aquilo que está sendo comprometido com o processo depressivo na vida presente. E um outro ponto que a gente não pode deixar de fora é que nós nos encontramos, enquanto humanos, num ponto de inflexão. O que é que significa isso? Nós estamos num trânsito da nossa inferioridade moral para o patamar seguinte como habitantes de um mundo de regeneração. Quanto mais distantes da inferioridade e mais próximos do crescimento, maiores são os nossos conflitos pelo apego às coisas que ficaram lá atrás. Então, nós estamos, enquanto humanos, num momento afetivo sensível e delicado, né? Que nos coloca mais favoráveis a ser tocados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nos conteúdos não resolvidos do nosso passado, dessa vida e das outras.
nós estamos num ponto onde sofremos as repercussões do grau de consciência que nós atingimos, né? Calderaro, no livro No Mundo Maior, conversando com André Luiz a respeito da casa mental, ele vai lá descrever, na verdade, aquilo que a ciência considera como cérebro triuno, né? A ciência categoriza o cérebro como chegando no patamar que nós estamos, como sendo um edifício de 3 andares, né? Calderaro, ele sai da dimensão física e não fala do cérebro, fala da mente. E, tratando da mente, ele diz que esse castelo de 3 andares, ele tem na base a residência dos nossos impulsos automáticos, dos nossos instintos. Seria o que no plano físico corresponde ao cérebro reptiliano mais antigo, né? Tálamo, hipotálamo e a base com o tronco encefálico. Aí ele segue que a área intermediária entre esse plano inferior e o que viria, né, é o domicílio das conquistas atuais. Então, essa região central, partindo daquilo que na perspectiva física nasce do que é chamado de hipotálamo, né, de tálamo e de hipotálamo, vai trazer as nossas aquisições emocionais e afetivas. Nós já não estamos dominados completamente pelo instinto, mas já manifestando, identificando e desenvolvendo estados emocionais em sentimentos. E aí ele trata do ápice desse edifício, né, o topo desse edifício, como sendo a casa das noções superiores, que corresponderia no plano físico cerebral ao chamado neocórtex, que é a camada mais superior do cérebro, que nos permite operações cognitivas, processamento de dados sofisticados e que abre espaço para a nossa percepção de nós mesmos e do entorno ser muito mais apurada. Mas a questão, pensando nos processos depressivos, é que cada trecho dessa estrada, cada um desses andares que nós atravessamos, desenvolvendo a mente e aperfeiçoando o cérebro, deixou marcas. Registrou impressões traumáticas através da história do espírito. E essas podem favorecer os mais diferentes tipos de adoecimento mental, desde uma esquizofrenia até gatilhos que possam acionados tornarem-se processos depressivos. Isso é tão sério e ao mesmo tempo tão sutil, que se nós formos saltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá para a mensagem Lei do Amor do Espírito Lázaro, capítulo 11, item 8, nós vamos ver ele descrevendo o mesmo cenário com outras palavras e de uma maneira mais poética, vamos dizer assim. Lá ele coloca: o amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ele está falando do extremo do instinto sendo sofisticado, aperfeiçoado e transformado de forma processual nos sentimentos. E os sentimentos convergindo para um topo onde o amor se manifesta em todas as direções. Então ele está descrevendo o mesmo processo de estado consciencial ampliado e mais uma vez nos confirmando que nessa jornada e em cada estágio nós fizemos um registro, um apanhado de impressões. Ele continua: do seu ponto de partida, o homem só tem instintos.
mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, aqui só confirmando, né, o trajeto que ele sinaliza. Bom, nós falamos de 3 ângulos em que veríamos espiritualidade. O primeiro foi do ser, do ponto de vista da sua essência. O segundo diz respeito à perspectiva das coisas. Bem, a psicologia já reconhece que um dos mais sofisticados recursos que nós temos para enfrentar o sofrimento, para enfrentar os estados de perturbação afetiva, é algo que ela chama de coping, ou estratégias de enfrentamento. Então, nós temos, na nossa estrutura cognitiva, na nossa capacidade de análise mental, né, mesmo sem nos darmos conta, todo um esquema que permite que nós identifiquemos algo que nos ameaça, confirmemos, depois de identificar que aquilo realmente é perigoso e pode ser prejudicial, e pensemos estratégias para enfrentar aquilo, caminhos para dar conta desse perigo. Para algumas pessoas isso pode ser racionalizar, para outras pode ser negar, para outras pode ser sublimar. Só que a ciência psicológica identificou que no meio de todas essas estratégias, existe uma estratégia específica que é a estratégia de enfrentamento religioso, ou coping religioso. Então, como seres humanos, nós temos, diante das grandes dificuldades e provas, imediatamente a tendência de buscar uma força superior que nos supra de condições para enfrentar o desafio. Seja lá essa força superior, um santo, um padroeiro, um anjo, um espírito amigo, a imagem do próprio Deus, a imagem de Cristo, deuses hindus, orixás, a grande parte da humanidade consegue se postar diante dos desafios com essa estratégia acionada de estar em contato com o espiritual para dar conta dos desafios. É algo natural ao humano, né? Isso é tão poderoso que muitas vezes nós vemos pessoas que se dizem ateias e que nas situações de desespero a primeira coisa que fazem é chamar por Deus. Elas saem do processamento racional de negar a existência de Deus e acolhem essa ideia porque ela é naturalmente a solução, porque trata de uma força maior do que ela para lidar com um problema que para ela também é maior do que ela. Então, esse seria o nosso segundo olhar para a questão espiritualidade. O terceiro são os seres do mundo incorpóreo, né? Bom, nós somos seres de natureza trina, né? Espíritos com um perispírito habitando um corpo. Quando esse corpo se desfaz, ainda continuamos a existir como espíritos dotados de um perispírito. Esse panteão, né? Essa fatia da humanidade que deixa o corpo permanece em grande parte ao nosso redor. Estes seres ao nosso redor trocam conosco impressões, né? Lá na questão 460, né? Kardec pergunta aos espíritos:
de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Né? Então, o que é que ele pergunta ali? Tá, nós temos um universo mental composto por pensamentos. Junto com esses pensamentos, existe mais alguma coisa que não faça parte da mente que os produz? Respondem os espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns dos outros. Então, o que é que os espíritos estão falando ali? Se a gente presta atenção, determinadas questões passam pela nossa cabeça. E quando elas passam, diversas opiniões, ou diversas impressões, ou diversos pensamentos sobre aquela situação surgem em paralelo. Quando isso acontece, o que representa? Os espíritos seguem. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura aos vossos, os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Né? Então eles dizem, quando vocês vivenciam essa situação, vocês estão tendo uma mistura dos seus pensamentos com os nossos pensamentos. E muitas vezes essas ideias vão casar-se e em outras tantas combaterem-se. O que isso representa para nós? Significa que em uma boa parte da nossa existência nós transitamos através de conflitos pessoais influenciados por mentes outras além da nossa. Né? Seriam os processos de obsessão simples, sinalizados no Livro dos Médiuns. Ora, pensamentos são carregados de afetos, de emoções, de sentimentos. Isso significa que aos nossos sentimentos, afetos e emoções misturam-se afetos, sentimentos e emoções também dos outros. Detalhe: desencarnados e encarnados. Porque aí entra o fenômeno da afinidade e da sintonia e da afinidade, né? Então, o que é que muitas vezes ocorre? Em um processo onde a tristeza normal está presente, onde o luto esperado acontece, as energias afetivas, emocionais, os sentimentos são reforçados pelos sentimentos de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. Ou o contrário, né? Numa tristeza que se dilata, num sofrimento que se alonga, num luto que se estabelece, pensamentos, afetos, emoções e sentimentos de quem quer o nosso bem vem nos acudir e auxiliar para nós não permanecermos indefinidamente nessa condição. Então, o que nós estamos falando aqui é de um intercâmbio mental. Né? Mas a grande questão é que, por conta desse ponto de inflexão, né, desse caminho que nós estamos fazendo, tentando deixar a inferioridade em direção à etapa seguinte, nós permanecemos constantemente em conflito. Né? Então, há uma guerra entre duas instâncias internas quase que permanente, né? na nossa forma de pensar e de agir. Porque estamos buscando deixar para trás aspectos de quem fomos
ou de quem somos para ser melhores. Esse processo conflituoso que se instala no nosso íntimo, ele acaba produzindo plugs, produzindo tomadas de conexão que podem servir para processos de tristeza ou de depressão menos complexa se ampliarem e se tornarem depressões mais graves e mais profundas, né? Há também aí, Joana de Ângeles vai tratar dessa questão, nós vamos ver mais adiante, a nossa própria relação com o prazer, né? Nós também vivemos numa constante expectativa de ser atendidos na dimensão do prazer. Seja ele com o alimento, seja ele com a bebida, seja ele com a diversão, seja ele com as questões sexuais. E aí, Joana vai fazer um trabalho dentro daquela dimensão que nós conhecemos como psicologia espírita, né? Então, a psicologia tem seus diversos nichos com perspectivas bem específicas, e a partir de um desses nichos, que é a psicologia transpessoal, a espiritualidade, através de Joana de Ângeles e de alguns outros espíritos, né, foi ampliando a perspectiva psicológica, agregando os elementos que dizem respeito às questões da espiritualidade. E aí, Joana, falando da depressão, traz o seguinte: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Então, há um consistente aspecto conflitivo da pessoa com ela mesma, que serve de lastro para que a depressão se instale e se estabeleça. Ela segue. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emergem em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Então, ela está tratando de duas estruturas da construção psicológica do ser: o self e o ego. O self abarca o nosso eu de profundidade, com todas as suas vidas sucessivas manifestas no plano material. O ego é uma instância da consciência que gerencia a nossa vida presente, né? Então, é a maneira que a nossa estrutura psicológica encontrou de dar conta com a realidade a partir do recorte atual. Nos porões da memória do espírito, nas suas diferentes existências, foi se sedimentando a necessidade de atender a determinados desejos, e essa necessidade, seja lá por qual motivo for, não foi atendida. A frustração resultante dessa necessidade não atendida e a agressividade que não foi manifesta por conta dessa frustração serviriam de gatilhos para que, conflituado e insatisfeito, o ser na vida atual deprimisse mais facilmente. Claro que a gente está vendo aqui a fala de Joana como uma fala geral sobre os processos depressivos. E é claro que nem todo o processo depressivo vai nascer dessas questões. Mas ela está aqui ampliando o nosso olhar para compreender quando a coisa extrapola da estrutura física presente para raízes mais antigas, raízes pretéritas. Os seus anseios e prazeres disso resultantes
porque não atendidos convertem-se em melancolia que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil, por lhe não haver atendido às exigências. Então, aqui 2 outros elementos, né? Bom, confrontado ou confrontada com esse quadro interno, por mecanismo de escape ou de fuga, a pessoa mergulha nos prazeres materiais. Ela torna a vida uma verdadeira montanha-russa, né? Onde o tempo todo ela quer estar no topo para não entrar em contato com as dores que fazem com que ela se lance em processo de reflexão, com que ela seja de alguma maneira empurrada na direção do contato com algo mais profundo, com uma dimensão maior. E ela ainda assinala que essa pessoa muitas vezes até constrói uma perspectiva do mundo como sendo um espaço de hostilidade. Então ela se cerca de defesas em relação a outras pessoas. Ela não acaba não construindo e aprofundando laços afetivos de profundidade com o restante das pessoas. Parêntese, né? Joana está tratando aqui da depressão em suas raízes pregressas, antigas, profundas, e dos passos sucessivos em que a depressão se amplia, se aprofunda e se agrava, né? Que ela não está falando que toda pessoa deprimida, que todo quadro depressivo está constituído nessas bases. Ela segue, sem dúvida, outros conflitos, e aí vão entrar as outras possibilidades de instalação da depressão, se apresentam, e que podem derivar-se de disfunções reais, disfunções imaginárias da libido, na comunhão sexual, produzindo medos e surdas revoltas que amarguram o paciente. Especialmente quando considera como essencial na existência o prazer do sexo, no qual se motiva para as conquistas que lhe parecem fundamentais. Então aqui ela vai para o outro, mostra os outros caminhos, né? Processos depressivos que vão nascer da relação da pessoa com as coisas no agora, né? A relação da pessoa com a própria dimensão de prazer, de desejo, a relação da pessoa com os conflitos que nascem da dinâmica da vida atual, das interações com as pessoas, da depressão que nasce das relações a dois, as relações afetivas, amorosas, das questões sexuais nas relações afetivas e amorosas. Então, como ela está tratando lá em Triunfo Pessoal, de maneira ampla, da questão da depressão, ela vai pintando um colorido de possibilidades de matriz geradora dos processos depressivos. Bom, e o que fazer, né? Como trabalhar essas questões, qual percurso realizar, de que forma proceder? Eu trouxe aqui 2 trechos das falas de Kardec na Revista Espírita para a gente pensar a respeito disso. É que eu cliquei aqui errado, essa coisa de ficar com várias telas manipuladas. Mário, que é o expert em estúdio, é que sabe fazer essas coisas. Porque eu estou com os slides aqui na lateral, né? Aí agora eu dei uma clicada que sumiu tudo, mas já voltou. Bom, Kardec, na Revista Espírita de abril de 1868, ele faz um comparativo para tratar da história da ideia espírita até ela se corporificar na terceira revelação, e aí ele faz algumas pontuações a respeito dos druidas.
E quando ele está lá tratando, nesse trecho, né, dos ensinamentos dos druidas, né, daquele povo celta que existia antes na França, pontuando que eles já falavam de questões imortalistas, que eles já tratavam de coisas que o espiritismo mais tarde trataria, ele fala do ser humano, né? Ele resgata um trecho tratando do ser humano. O que é que ele resgata desse trecho e registra na Revista Espírita? 3 privilégios da condição do homem: o equilíbrio entre o bem e o mal, e daí a faculdade de comparar; a liberdade na escolha, e daí o julgamento e a preferência; o desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento, e daí a preferência. Essas 3 coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Então ele traz um trecho da descrição que os druidas faziam do ser humano, e nesse trecho ele sinaliza características do humano, quando a sua consciência se amplia, que permitem que esse humano avalie, julgue, escolha e haja, né? Uma das grandes necessidades de quem enfrenta um processo depressivo, levando em conta a espiritualidade e, portanto, o seu crescimento como indivíduo, é que a pessoa precisa compreender que nada vai acontecer sem que ela mude de atitude, sem que ela faça escolhas, sem que ela se abra para ajuda, que ela busque ajuda, né? E que ela faça a parte que lhe cabe no processo. Então, o trecho fala, né, do equilíbrio entre o bem e o mal, a faculdade de comparar, né? O que seria, dentro de um processo depressivo, o equilíbrio entre o bem e o mal, né? Alimentar apenas aquilo que lhe dê condições de superar o processo, ao invés de alimentar o que lhe puxa para baixo, né? Escolher estar próximo daquilo que lhe fortalece, que lhe edifica, que lhe encoraja, e se distanciar daquilo que lhe leva para o caminho oposto. Isso só vai acontecer se o segundo ponto for utilizado, a liberdade de escolha, né? O paciente que está submetido a um processo depressivo não é um marionete ou um fantoche incapaz de reagir ao seu processo, se ele se permitir os elementos que são capazes de ajudá-lo. E, como consequência, a força moral vai sustentá-lo e conduzi-lo na direção da melhoria, né? Em outro trecho, esse trecho está na revista de abril de 1868, quando ele trata do Círculo de Abrede. Em outro local, né, na revista Espírita também de 1868, mas no número de novembro, falando da de uma epidemia de doenças físicas, se não me engano, de cólera, na ilha de Maurício, Kardec é questionado a respeito da situação epidêmica na ilha. E aí, consultando os espíritos, ele traz a seguinte resposta: a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Então os espíritos responderam que um fenômeno da natureza, fosse ele uma doença, fosse ele algo, uma catástrofe considerada natural, eles são consequência do rompimento de uma dimensão de equilíbrio no lugar.
seja o equilíbrio orgânico da população que favoreceu que uma doença se instalasse, seja o equilíbrio das forças naturais na região, que podem ser influenciadas pelo comportamento humano e que, portanto, abrem espaço para que uma catástrofe possa acontecer. O desequilíbrio das emoções ou da química que proporciona o estabelecimento da depressão é resultado da impossibilidade de manter o equilíbrio natural. Então, como lidar com a situação? Buscando elementos que equilibrem naturalmente o sistema. Elementos advindos da medicação, contribuindo para que a química se equilibre, elementos vindos das questões psíquicas, através da fala, pelos processos terapêuticos ou psicoterápicos, equilíbrio através da restauração das energias espirituais com o tratamento, seja ele através do centro, seja ele através dos passes, seja ele através da prece, mas a busca de todos os recursos que façam o equilíbrio se reestabelecer. Bom, nós vamos parar por aqui. Nós ainda teremos mais 2 momentos onde nós vamos falar de alegria e felicidade, a diferença entre elas, já que nós já falamos de tristeza, e um outro momento em que nós vamos considerar saúde e doença de uma forma geral. Seria interessante se quem for estar presente buscasse ler essa mensagem do Dr. Morel na Revista Espírita, para que nós possamos lá na frente, além de outras coisas, também trabalhar, né, as considerações que ele fez. Eu vou voltar aqui com os slides só para falar novamente qual é o local, né? É a Revista Espírita de fevereiro de 1867, a mensagem do Dr. Morel. E aí nós temos aqui ainda, acho que uns 10 minutos, né? É isso. Para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Em linhas gerais, né, entre a sua última fala de terça e a de hoje, do que entendi, eu sei que você não vai voltar ao tema, mas a tristeza faz parte, que foi a primeira, mas geralmente se caracteriza, e você é enfermeiro, a depressão, ela demanda um tempo, ela percorre um caminho, né? Você falou que a tristeza todo mundo tem, mas a depressão, me lembro que nós já passamos por um processo, foi muito particular entre eu e você, e há muito tempo atrás, e demanda um tempo de semanas, né? Aquele sofrimento intenso, uma intensidade que demanda tempo. Corrigir depois, se eu estiver errado aí, porque mas eu estou com um livro aqui, que acho que foi aquele meu caso, né? E acho que foi o seu também naquela época. Sim. Onde o livro Estude Viva, esse tem, Emmanuel e André Luiz, ele coloca influenciações espirituais sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, aqui ele não fala em dias, semanas, há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Ou seja, se é esse novo olhar que eu vou dar à espiritualidade. Eu sei que você trouxe o lado positivo, né? De qualquer pessoa que ore conforme suas crenças, que busque auxílio de Deus, do orixá, de quem for, e é óbvio. Mas esse lado espírita, né? Que também nas outras crenças tem, com outras denominações, mas aqui tem que um espírito encontrando aquilo que você falou, afinidade e sintonia. Vou botar um exemplo que aconteceu comigo. Em mim, onde eu fiquei praticamente até cancelando palestra, porque eu demorava 3 ou 4 horas para sair da cama, sem uma perda, né, grave de emprego, de família, de familiar. Sim. Química eu não sei, né, porque eu não fui para o médico, uma perda química. Mas o que a gente sabe com o nosso irmão Onofre, que era uma influenciação espiritual sutil, como você citou, que me deixou
2 meses, até palestra eu cancelei. Aprofunde isso aí nesses minutos aí. Ou seja, aprofunde não, mas fale um pouco sobre isso, porque você participou desse processo comigo. Do ponto de vista físico, a depressão ela pode acontecer no que se chama de depressão situacional, né? Então, existem estados depressivos que se estabelecem em um período de tempo mais longo que a tristeza comum, só que bem mais curto do que uma tristeza patológica numa depressão oficial, vamos dizer assim. Então, uma situação qualquer que às vezes a gente nem consegue necessariamente identificar, que muitas vezes pode ser inclusive existencial, né? Perspectivas existenciais, de mudar os rumos da nossa vida, determinar como as coisas vão ser ou não vão ser, fazer mudanças e não estar conseguindo que essas mudanças aconteçam, elas acabam evocando um estado que é um estado depressivo situacional. Ele é relacionado com aspectos momentâneos. Então ele se instala, essa tristeza se alonga e alguns sintomas de um processo depressivo mais grave podem surgir. Aí, por exemplo, como você trouxe o caso específico, a ausência de disposição para as atividades, a esquiva do contato com pessoas. E como a gente sabe que somos seres trinos, né? Que somos espíritos habitando um corpo e que a mente está ali produzindo material com pensamentos e emoções, a gente vai encontrar espíritos afins que podem ou ficar presentes, e aí corresponde com o que Emmanuel colocou aí, por períodos curtos de tempo no dia, né? Estabelecendo processos de obsessão simples, ou espíritos que resolvem se alongar nisso, né? Talvez por laços anteriores que representam algum tipo de comprometimento entre o encarnado e ele, que vão fazendo com que o processo se amplie, e aí se torne uma depressão mais alongada ou mais grave. O grande ponto de interferência num processo como esse é que, seja uma depressão situacional, seja uma depressão obsessional, né, simples ou mais complexa, todas as vezes que o meu pensamento ele altera a sua vibração, ele produz uma ruptura. Se eu estabeleço que esse pensamento de vibração alterada se prolongue, né? E aqui eu estou falando pensamento de vibração alterada para cima, né? Eu vou romper as possibilidades de que a sintonia e a afinidade se estabeleçam. Então, por exemplo, se eu oro com frequência, mesmo sofrendo e mesmo chorando, né? Ali eu estou alterando o campo vibracional do meu pensamento e, portanto, interferindo na conexão com o obsessor. Por isso, Emmanuel colocar essa frase inicial, né, que é preciso que a minha disposição seja de reagir, né, de travar uma batalha mental, afetiva, psíquica com a ideia que está tentando se estabelecer. Então eu vou girar o seletor, eu vou tirar. Pense num ferro de passar que eu coloco para aquecer no ponto máximo, mas eu sei que vai queimar a roupa se eu botar ele em cima de um tecido de seda. Eu volto com o botão, na outra direção, a temperatura muda. A vibração altera. Isso explica, então, no livro Céu e Inferno, quando muitas pessoas se chocam e vê que um espírito com vingança leva o outro ao suicídio. Kardec se choca, né? Como pode interferir? Nós estamos desprotegidos de Deus? Kardec só faz essa pergunta. Mas o que é que o Espírito São Luís intervém? Tudo começou com uma influência sutil. Então, se naquele caso comigo, se eu me permito, não faço esse processo de luta contra aquilo ali, podia me levar até um próprio suicídio. Não é? Sim, porque
um dos maiores perigos de todo o processo depressivo é que essa ideia ela surge na cabeça, né? A dor do processo depressivo ela é tão intensa e é tão difícil de compreender e de assimilar que ela ameaça a esperança. E quando a gente está tomado por essa ameaça à esperança, por essa esperança não se manter, não se sustentar, a gente quer uma via de escape. A via de escape é acabar com a dor. Acabar com a dor, muitas vezes, de uma perspectiva completamente errônea, a gente sabe disso, mas é imaginar que tirando a vida não vai ter mais a dor. Imaginar. Cinco minutos, se alguém for falar aí, tem que ser. Deixa eu ver aqui, no relógio. 5 minutos, alguém quer perguntar alguma coisa? Então ficou bem compreendido, né? Então já com esse silêncio, o silêncio é uma confirmação. Então nós vamos ter mais dois encontros com o Osner. Então foi muito bom, né? Eu não sei se o Osner tem um livro, acho que é Religião, Medicina e Espiritualidade, de Harold, esgotado, né? Ele só encontra usado por R$200, né? Eu ia lhe dizer isso, são os usados caros. Porque já esgotou, mas é um livro que no futuro, eu já rodei pelos sebos aí, mas os sebos depois da internet já estão todo mundo inteligente. Você não acha mais livro desses. Você vai olhar, você vê assim, a indicação de que o livro está lá. Quando você vai lá, já está lá com a etiqueta vendido. Isso é um resultado de pesquisa sobre isso, tudo que você falou aí. Então, muito obrigado em nome do Raul de Luz, mais uma vez. Então, para a semana, lembrando aos amigos que não vai ter esse estudo, para a semana não há estudos do Raul de Luz. E na outra quinzena nós voltamos com o Osner novamente. Vou agora para a prece, pedindo a todos que nos acompanhem nesses 4 minutos aqui finais. Agradecer ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos presentes, o irmão Nascimento, o irmão Onofre, todos os benfeitores, protetores de todos nós. Agradecer a eles a oportunidade que nos encontramos em nos reunirmos para aprender sobre os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo, que não busca se sobrepor a nenhuma forma de crença. Não, somos todos irmãos, mas que nos aclara o raciocínio e nos fortalece o sentimento para os embates da vida que começam a partir de dentro de cada um de nós. Realizar esse enfrentamento psíquico requer coragem. Homens se alçam além da atmosfera planetária em foguetes e muitas vezes não têm coragem de tirar 5 minutos para mergulhar no próprio coração e identificar o que eu ando guardando dentro de mim. Muito obrigado ao Osner e ao Onofre. Sei que ambos estavam presentes. Sei que seu Nascimento está presente com todos nós e tenho absoluta certeza de que Jesus abraça, ampara, orienta a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Hora do tchau. 2 minutos pro tchau. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Eu posso estar nos amparando. Agradeço